É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Ficaste nervosa com o momento da gravação, não? Foste ouvir uns episódios do podcast Ave Rara e disseste-me o quê? Fiquei com a sensação que o objetivo era passar caso de sucesso. Não, pois foi aquilo que eu te respondi no e-mail. Não necessariamente, pode ser casos de sucesso, casos de insucesso e histórias de vida. Eu acho que a maior parte das pessoas tem aquele registro limitante de não tenho nada para contar, a minha história não interessa. É essa a tua opinião em relação a. Eu não defendo que não tenha nada para contar, porque eu acho que todas as pessoas que têm uma história de vida têm sempre algo para contar. Uhum. Poderá ou não encaixar-se no propósito de determinados programas, não é? Aqui neste caso é mesmo isso, eu sou um curioso por perceber, sei lá, por exemplo, quem é a Ana quando ninguém está a ver? Quando ninguém está a ver, a Ana é uma sonhadora que ainda não Vês? encontrou o Estás a verdadeiro ver? lugar no mundo. Ok, sentes-te um bocadinho perdida? Conta-me, vamos esmiuçar isso. É assim, isto é uma história, digamos, própria, não é? Que começou a desmiuçar aqui esta insatisfação, Hum, mais ou menos na altura da pandemia. uhum, Não que eu tenha vivido propriamente aquele isolamento que a maioria dos portugueses viveu e não só, mas porque eu estive praticamente sempre a trabalhar e no presencial, daí que não senti muito essa solidão que as pessoas uhum, mencionam frequentemente, mas todo aquele processo fez-me refletir, até porque eu vinha de uma situação familiar um bocadinho marcante e comecei a perceber que aquele dia a dia já não fazia tanto sentido para mim. mas o teu dia-a-dia quê? Profissional ou a nível pessoal também? Profissional, Uhum, essencialmente porque, pessoal, eu tenho uma situação particular que tem sido bastante desgastante a nível familiar, portanto, com a minha filha. uhum. eh, e, portanto, nessa altura foi o culminar de muita emoção, de muitos sentimentos. Ela teve uma recaída gigante. E eu refleti na vida, o meu marido ainda trabalhou mais na pandemia do que antes dela, portanto Uhum. nós vivemos uma situação um bocadinho diferente do grande número de portugueses, não é? Daí que eu E chegaram a falar sobre isso em família? sim, Hum. chegámos a falar e pronto, eles os 2 vivenciaram o covid, eu fui a única que escapei naquela Foi como altura. eu. Ai, muito bom, sim. E quando ninguém já contava com Covid em 2023, eu saí em serviço externo e quando cheguei a casa disse: "Eu não me estou a sentir bem, eu não me estou a sentir bem", Pumba! até apaguei completamente com 40 graus de febre Pois, pois, e tive Covid, pronto. muito bom. Eh, mas foi assim, naquela fase, portanto, o ano 2020 foi avançando, e eu comecei a sentir quase assim, digamos, do nada, conversamos bastante, mas eu Hum, comecei a sentir que faltava algo, que eu não estava bem, hum. apesar de não estar doente, não é, fisicamente, mas assim uma insatisfação foi-se apoderando de mim, aparentemente sem motivo algum, não é, mas foi um descontentamento. Mas não te forçavas a: "Oh Ana, vá, está calada, vai, mas é fazer as coisas", e não te forçavas a ti própria, achavas que podias estar a exagerar ou sentiste que havia ali qualquer coisa de estranho que tu tinhas que ouvir? Não, Uhum, tinha que ouvir porque comecei a sentir aquilo era bastante intenso e com o uhum, passar do tempo não melhorava, portanto era mesmo para eu olhar para aquilo. ok. E olhaste? E olhei e realmente havia ali até um certo vazio, porque o que é que eu senti nessa altura? Hum, Eu senti que tinha vivido uma vida, não é? Eu estava praticamente a entrar nos entas, dos 50, não é? Nos hum. 40.
Exato. Estou lá quase, vá, faltam 3 anos. E pus-me a olhar para trás e percebi que Não por era essa nada disto. não deveria ser assim. Ou Exato. supostamente deveria ter sido diferente. Acho que Hum. foi uma vida que foi passando, mas foi pouco vivida. E portanto, nessa fase de que só se ouvia falar em desgraças, em doenças, não sei, esse momento marcou-me profundamente nesse sentido, não que tivéssemos vivenciado perdas próximas, nem estados muito graves, E mas o que é que sentiste? Sentiste do género: "Vou viver tudo o que devia ter vivido até aqui. Agora vai ser extravagância ao máximo". não, eu sempre fui muito comedida, mas Lá percebi está, mas foi isso que depois te levou a dizer assim: "Ah, espera aí, se calhar não era isto, não era a vida que eu queria". não, eu entrei mais para uma vertente de perceber porque é que eu estava a sentir isso. Uhum. Hã, Fizeste isso sozinha ou procuraste acompanhamento? Depois em 2021 procurei acompanhamento, sim. Procurei acompanhamento e percebi, digamos que realmente eu estava a viver aquela vida, a vida da roda dos ratos, prontos, Uhum. falando assim. E que eu me tinha, face à situação familiar em geral, eu tinha vivido do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Portanto, eu tinha vivido para a família, digamos assim. E os anos tinham passado e eu não me tinha dado conta que já tinham passado tantos. Uhum. Porque o tempo passa muito rapidamente. E o que é que Exatamente. decidiste fazer então? Conta-me. Eu decidi que tinha que fazer alguma coisa diferente. É assim, senti uma lacuna muito grande a nível social, que isso foi uma coisa que já em 2020 eu comecei a sentir falta. Ou seja, eu não tinha aquele chamado círculo próximo, não é? Uhum. Eu tinha um relacionamento profissional, mas que se limitava a isso, e depois em casa éramos 3 gatos pingados, cada um com os seus stresses. Exato. Ou seja, vivíamos intensamente os problemas uns dos outros e não estávamos a conseguir sair do ciclo. Aquilo era um ciclo vicioso. Uhum. Hum, e pronto, o que é que eu fiz, digamos assim, de diferente? Eu enveredei por começar a praticar algumas coisas diferentes no meu dia a dia para eu conseguir continuar, digamos assim, com mais vontade, com mais disposição, mais E energia, porque o eu que é que sentia. fizeste? Olha, li bastante, comecei a praticar um bocado de meditação, de escrita, porque eu gosto de escrever, Uhum. embora não tenha nenhuma formação na área, eu simplesmente às vezes escrevo. Pronto, Claro. é isso. Nem que seja para tirar cá de dentro as dúvidas. É. Como é que começas a escrever? Como é que foi aquelas primeiras vezes, porque é que decidiste escrever? Olha, porque me sugeriram e eu fui Ah, muito ok. resistente Uhum. inicialmente, disse que disparate, podia-lhe dar para pior. Fui mesmo. Sim. Aliás, eu sou um bocadinho resistente à mudança e por isso Uhum. as coisas às vezes comigo são difíceis de És enganar. difícil tirar daquela coisa da roda, não dá para te puxar. Tu achas que deves sair, mas é difícil puxar-te, é isso? É, é um Uhum. bocadinho difícil eu tomar a decisão de realmente fazer diferente. Mas tu tens noção disso, pelos vistos. Completamente. Eu costumo dizer, eu a teoria sei-a toda, a implementação é que é o caneco. Pois, e sabendo tudo isso, tendo noção disso, não te forças no sentido de: "Oh Ana, já sabes que insistires no mesmo é que te trouxe até aqui, hoje vais fazer diferente". Não te forças, é isso? É isso, e forcei-me e realmente consegui arranjar, muito mais equilíbrio e calma na minha vida, porque eu O estava que a é que te ficar muito. sugeriram escrever? Assim, o que estavas a pensar no momento, sem filtro, o que é que te disseram para começares a escrever? Porque eu cheguei a fazer um comentário que eu acho que elucidava bastante o que eu estava a sentir, porque eu Hum, dizia muitas vezes que eu sentia um turbilhão mental. hum. Era como se estivesse a acontecer um tsunami internamente. E eu estava a não conseguir ter a clareza para tomar decisões. Eu estava a ficar ali naquela roda dos pensamentos e a focar-me só nos problemas e não estava a conseguir ver nada que saísse daquele novelo.
Então disseram-te para, desenhares potenciais soluções, ires elencando não, Primeiramente para eu vomitar aquilo que eu estava a sem pensar. filtro. Uhum. Exatamente, Hoje sinto-me escrever. mal, não sei bem o que é que tenho, talvez seja a chuva lá fora e tenho os intestinos às voltas. Era isto, assim, uma coisa do género? Era, do género, o que eu estivesse a sentir que saísse, eu punha no papel, digamos assim, para aliviar um bocadinho aquela carga mental que eu estava a viver, não é, naquela E aliviou? bastante, Uhum. bastante. E embora eu não tenha adotado, como algumas pessoas fazem-no de manhã e à noite todos os dias, eu faço de uma forma regular e sinto que isso me traz mais consciência e mais paz. Uhum. Isso é giro. É giro porque eu quando escrevi os livros A Ave Rara, senti que, acima de tudo, pronto, era a questão, eh, autobiográfica, né, estar ali um bocado a explicar a minha história neste como é que eu tinha criado neste aqui, como é que eu tinha criado o meu próprio emprego e depois como é que tinha saído de um negócio muito difícil, como é que aquilo correu tão mal e foi um buraco financeiro, como é que eu paguei, saí do caos e das dívidas e transformei, o meu estilo de vida, naquilo que eu tenho hoje. E eu depois de ter escrito estes 2 livros à Ave Rara, eu senti uma libertação muito grande. Senti quase que me ajudou a fazer as pazes com o passado, escrever aquilo. Sim, é um bocado por aí. E eu também aproveitei esse momento, porque como eu disse, estava a sair de uma situação familiar, assim, bastante traumática até, e também foi uma forma de eu deixar para trás essa, Escreveste isso. sim, essa energia, porque já não fazia sentido eu estar agarrada a uma coisa que afinal tinha acontecido, não ia mudar, Uhum. e isso ajudou-me bastante. Escreves melhor, ou melhor, tens mais facilidade em escrever quando estás triste, depressiva em baixo ou quando estás alegre? Quando estou triste. Exato. Eu percebo-te. A minha esposa diz-me o mesmo em relação aos romances. Ela está a escrever o terceiro romance há não sei quanto tempo, ainda não lançou o terceiro romance. eh, E há dias estávamos a falar sobre isso e eu disse: "Pá, lanças quando lançares, também não há". Já agora ponho aqui luciajulião.com e ela disse: "O romance A Perda e o Trocada por Outra, foi numa fase difícil da vida", porque ela era minha sócia naquele negócio e correu muito mal, que eu descrevo aqui neste livro, A Ave Rara 2, e ela disse: "Se calhar isto é parvo eu dizer isto, mas a minha vida é tão feliz nos últimos anos que eu não tenho nada para contar, eu só me apetece exorcizar quando tenho alguma coisa cá dentro que me está a incomodar". Por isso é que eu te fiz essa pergunta e tu sentes exatamente o mesmo, É. não é? Mas geralmente as pessoas movem-se mais pela dor, não é? Uhum. E, 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 e lá está, ou seja, pode ser uma estratégia interessante para quem estiver a sofrer, deixar isso por escrito. Sim. Quanto mais não seja como terapia, Uhum. mesmo que não queira guardar o que escreveu, mas é interessante ler mais tarde. Para mim foi. Sim. Mas quanto mais não seja, é uma forma de deitar cá para fora. Até porque há pessoas que têm dificuldade em chorar, e às vezes é uma Uhum. forma de ficar mais leve. Eu sentia muito Uhum. isso. Uhum. Não sentiste vontade de te ir confessar? Ias ter com o padre, por exemplo, e confessavas-te e dizes: "Olha, eu estou a sentir isto, não tenho pecados, mas queria só conversar com alguém". Não? Não, era mais comigo mesma mesmo. Pois. Nada Ya, contra, mas sim. Alguém leu esses textos para além de ti? não. Nem podem. Ah, podem, hã, podem, aquilo no fundo são desabafos e comentários às vezes até um pouco estúpidos, porque são Hum. conversas comigo mesma, do estilo porque eu depois às vezes fazia mesmo isso, como se o papel fosse outra pessoa, não sei porque é Uhum. que estás a pensar isso, não faz sentido algum, tu que até és tão lógica, porque é que agora estás aí nesse impasse? Ou seja, era assim Ou seja, tu chegaste ao ponto mesmo de te conseguires libertar e estares quase noutra personagem a dar na cabeça a ti própria. exatamente. Isso é muito Eu giro. sabia, eh, era aquela coisa, eu tinha a clareza de que aquilo não fazia sentido, Uhum. mas depois ainda era difícil
passar só do ter noção, não é? É quase como nós aprendermos algo novo, se não implementarmos, nada acontece, não é? Tu E ali tens essa aconteceu. tens essa curiosidade por, aprender, coisas novas regularmente ou durante algum tempo sentiste que te mantiveste muito na base do que já sabias e fazias mais do mesmo? É assim, essa parte do desenvolvimento pessoal, pronto, aprendi algumas coisas, tive conversas interessantes, Que com quem? Com a com a mentora e com algumas das colegas que estavam também no grupo, pronto, foi um Quando momento. falas em mentora, espera aí, estás a falar em mentora, grupo, estás a falar de quê? Que programa foi esse, podes dizer? Foi um programa para mulheres, Como é que se chama? grupo restrito de cada grupo éramos 6, Uhum. portanto era um grupo bastante pequenino e restrito, eram mulheres imparáveis, Mulheres im olha, gosto do nome, Mulheres Imparáveis, deixa-me procurar aqui. com a Ana Patrícia Gonçalves. Então explica-me lá como é que isso funcionou, como é que a encontraste primeiro? Na net, o nosso amigo Google traz-nos tudo. Se ela tem um podcast, estou a ver aqui, Sim, mas no ela agora Spotify. por acaso, olha, no dia 28 de fevereiro encerrou a ajuda, assim, direta a mulheres. Ela entrou no negócio com o marido e por acaso contactou-nos a dizer, por causa das plataformas e isso, que nós Uhum, continuamos com acesso às coisas. Sim, mas foi um programa muito giro, porque, digamos, tínhamos aulas, por assim uhum. dizer, aprofundávamos conteúdos. Para algumas, se calhar, já não tão novos, para mim, alguns deles bastante novos. Estudávamos, tínhamos sessões em grupo de dúvidas, partilhas daquilo que quiséssemos, não é? O que insights que tivéssemos Uhum. tido. E depois tínhamos sessões individuais, com a Patrícia, neste caso, cada uma de forma, pronto, a traçar algumas estratégias que nos fizessem sair só da teoria, não é? Para implementar algumas coisas na prática. Este é o Instagram dela? Não. Não, ok. Então há Ana aqui Patrícia várias. Gonçalves. Ana Eu não Patrícia, sei se estou a ela ver. tirou, por acaso não fui ver, já estamos em março. Ok, então encontraste-a, portanto, é uma cena tipo Alcoólicos Anónimos, mas, não é? Mas para pessoas que não estão emborrachadas ou que não estão a deixar a borracheira. Está emborrachada de pensamentos tóxicos. Exato, exatamente. Então, isso ajudou-te muito, hum, ou seja, tinhas algumas sessões coletivas, ouvias histórias de outras pessoas. Sim, nós estávamos à vontade para partilhar aquilo que entendêssemos. Nas E sessões, e podíamos partilhar no nosso grupo restrito, nós tínhamos, tipo, fazíamos grupos 2 a 2 para nos incentivarmos, digamos assim. Já uhum. fizeste? Qual é o teu problema? Queres partilhar? Pronto, foi assim um tipo passo a passo, uma escolinha primária, mulheres crescidas. Estou aqui está aqui a dúvida a surgir, que é, uma vez que tu tinhas noção que estavas a limitar-te a ti própria, quando ouvias as histórias das outras mulheres, não dizias assim: "Oh Rebeca, tens juízo meu, isso é estúpido". Não te aconteceu ouvires uma história de outra pessoa e dizer: "Mas que raio de limitação é essa que tu estás a impor a ti própria?". Sentiste? Sim, muitas vezes. É Só que fácil aquilo julgar os outros, é mais fácil julgar os outros do que implementarmos em nós próprios, não é? e às vezes pensávamos até em coisas que a outra pessoa estava a dizer e dizia: "Espera lá, eu nisto ainda não tinha pensado, mas Uhum. agora que tu estás aí a falar, realmente eu também já fui apanhada aí nessa armadilha", coisas assim do género, Isso é muito parvo. muito parvo mesmo. Ou seja, isso é giro, porque te ajudou um bocado com as histórias partilhadas pelas outras mulheres, ajudou-te se calhar a ver coisas que em ti era uma parvoíce, total. Uma parvoíce, mas também percebi que afinal eu não era a única parva ali no meio. Ok, ok, pronto, não te sentiste perdida, não é? Há mais gente perdida no mundo. Exatamente. Por acaso foi uma situação no início custou-me um bocadinho, ou seja, aquela coisa do eu gostar muito de eu e eu, Uhum, esta coisa de partilhar com o outro não era muito fácil para mim, mas à medida que as semanas foram passando, pronto, a coisa foi se tornando mais fácil, porque realmente conseguimos um grupo coeso em que
pelo menos aparentemente não havia nada assim de julgamento, nem de crítica, Uhum. foi muito interessante mesmo, foi uma experiência muito diferente na minha vida. Então e depois faziam o que eu faço, que segundo percebi, o que eu faço com o meu amigo Ricardo Matias, que é, quando ele tem dúvidas nos projetos dele, vai partilhando e eu vou dizendo: "Isso é parvo, não gosto disso, estás a enganar-te a ti próprio, estás não sei o quê". Era isso que faziam umas com as outras, era? Era. Nas parcerias das 2 era um bocado isso, sim. Nós aprofundávamos e ajudávamos a outra e motivávamos ou dávamos a nossa versão às vezes para quando a outra estava mais bloqueada e não conseguia ver mais além, era giro. E a outra não te respondia assim: "Oh, Ana, estás-me a dizer isso, mas tu estás igual". "Mas tu também não fazes, estás aí a falar é Exato, fácil". Ai não, exato, era isso, não era? falar é fácil. Como se Uhum. costuma dizer, o ovo na cu da galinha é refresco. É, o meu amigo Ricardo Matias, eu acho que ele não vai levar a mal eu dizer isto, às vezes eu estou a dizer-lhe, a dar na cabeça isto e aquilo, e tu há 6 meses que ainda não começaste, há 1 ano que disseste que não sei o quê, e ele depois começa-me a perguntar coisas, olha, tem os teus projetos, e isto, e aquilo, e depois começa-me a dar sugestões, devias fazer não sei o quê, e da última vez eu disse-lhe assim, esta conversa é sobre ti, não estejas a desviar, porque essa era a forma que ele arranjava para, ok, vou ajudar o Pedro nas próximas fases do projeto X ou do próximo livro ou não sei o quê, deixa-me começar. Ele desviava a conversa para os meus projetos, que era para eu deixar de lhe dar na cabeça a ele. Estás a É uma perceber? estratégia. É uma estratégia, exatamente. Tu também fazias isso, tentavas contornar. Eu faço mais isso a nível familiar, confesso. Lá não, Hum. lá Ai, quando a tua família vir este episódio, vai dizer assim: "Oh Ana, eu já percebi, estás a fazer o que disseste no episódio 188". é, às vezes a gente cai na ratoeira de direcionar para o outro quando a conversa não nos está a ser muito agradável. Mas eu caí nessa armadilha do Ricardo Matias várias vezes, porque estávamos a ter conversas sobre ele e os projetos dele, e de repente, como ele começa a falar em coisas que me são úteis a mim, eu vou na conversa e entretanto, passado 1 hora, eu assim: "Este gajo já me deu a volta, já não estou eu a dar na cabeça, já está ele aqui, já desviou o assunto". Mas isso é bom, porque acaba por ser saudável, não é? É, hum, mas depois às vezes eu tenho que repetir outra vez o mesmo, passado 3 meses tenho que lhe voltar a dar na cabeça outra vez. Sim, percebo. Como é que tu és agora? És muito mais disciplinada em relação às alterações que queres fazer e ou continuas a ter aquela dificuldade de aceitar a mudança? "Epá, pois, mas eu para fazer isto tenho que ir buscar não sei o quê, tenho que começar a". Ainda és muito Não, resistente? não sou tão resistente à mudança. Eu ainda acho que não consegui implementar a verdadeira mudança. É a Hum. tal questão que eu falava há pouco da eu acho que ainda não encontrei bem o quê. Mas tu sabes exatamente o que é que queres ou deixaste uma coisa vaga, tipo: "Eu quero ser mais feliz", isso é uma coisa vaga. "Eu quero". E eu nessa fase cheguei à conclusão que já não me encaixava no emprego tradicional, digamos Ok. assim. E isso para mim foi uma certeza, porque eu já Hum. desconfiava, porque dentro da mesma empresa eu já fui mudando de setores e cheguei à conclusão que posso correr os setores todos, mas O problema não é o setor. não, porque o Sim, problema sou eu. E exato. portanto, eu tive essa clareza, mas não tive a clareza de o que é que eu vou fazer. Hum. E portanto, por mais que eu me vá transformando ao longo do processo, eu sinto que já não tenho lá lugar, digamos assim. Não sei se isto faz muito sentido, mas eu sinto isto. Uhum. Mas ainda não sabes qual é a Não alternativa? não sei qual é a alternativa, porque ainda existem, pronto, algumas crenças que eu não tenho assim uma especificação, uma skill muito concreta, não tenho assim uma grande paixão.
ou seja, no meio deste desarranjo todo, eu vivi também ali digamos, uma fase mais complicada a nível de estruturação de finanças e pronto, e o que é que eu fiz? Fui aprender um bocadinho mais sobre finanças, Ok. digamos que eu sou a estudiosa cá de casa Uhum. e pronto, implementei essas alterações que nós entendemos serem necessárias, reestruturámos algumas coisas, comecei a ter o bichinho dos investimentos, enfim, Por isso é que tu foste, já apareceste nos meus webinários, neste último até participaste em vídeo, no que nós fizemos foi, em outubro de 2024, não foi? foi, até tive aqui um problema com o áudio, mas foi um bocadinho também me apareceste assim e eu pronto. Como é que te aparecia assim? Diz lá, como é que foi? Olha, eu ao contrário da maioria que aparecem assim os vídeos, eu não, eu é mesmo por ser cusca, eu vou procurar Sim. as palavras no Google e depois aparecem-me, pronto, os sites e assim, e eu fui lá xericar, digamos assim. Ou seja, andavas naquela fase de, em termos de finanças, as coisas não estavam bem, querias fazer determinadas alterações e foste pesquisar concretamente o quê? Lembras-te? No Educação início? financeira, Ok. bolsa, Uhum. Porquê bolsa? investimentos, Porquê que pensaste em bolsa? investimentos, bolsa. Foi? É que para muita gente não, para muita gente fica investimentos, imóveis ou Ah, certificados de aforro ou pronto, mas para mim os certificados de aforro já é algo que já não era novo para mim e portanto eu já hum, conhecia, digamos PPRs seguros também já conhecia, ou seja, eu queria algo que não estivesse ligado diretamente é o que já ao tinhas. capital garantido, sim, sim, Uhum. sim. Daí que, associei à bolsa. Pronto, embora não Ok, tivesse educação muito financeira, bolsa, não sei o quê, e apareceu-te o eu ainda tinha o cabelo comprido quando te apareci ou não? sim, sim, sim. Ainda? E então, depois quê? Entraste no meu site, no YouTube, no o que é que foi? O que é que fizeste? Sim, fui dar uma vista de olhos, só que mais uma vez, é assim, eu procurava algo que tivesse um acompanhamento mais direito, pelo menos Uhum. achava eu que era isso, porque eu preciso que me cobrem. Em É vez de eu tipo o Ricardo fazer Matias, tipo o Ricardo Matias, eu preciso que tu me digas daqui a 3 meses se eu fiz ou não fiz. Portanto, ele faz assim comigo, tens, vou definir 2 meses para ou 3 meses para executar não sei o quê. E eu ponho um lembrete no meu telemóvel para daqui a 3 meses fazer uma chamada com ele a dizer: "Isto está feito, isto aqui, os contactos", eu tenho isso com ele. ou seja, primeiro fiquei na parte dos investimentos, não é, fiquei com a sensação de que para mim não seria Uhum. produtivo. Pronto, e então continuei na minha pesquisa, nas minhas leituras, pronto, alguns livros e assim. O que é que leste? Depois, ah, o costume. O Pai Pai rico, Rico, Pai Pobre. Exato. Segredosamente milionária, Uhum, enfim. E, A magia de pensar em grande, enfim, alguns desses livros. uhum. E depois parecia que eu não encontrava nada assim daquilo que eu queria. Hum. E eu disse: "Bem, se calhar vou ter que fazer este processo sozinha". E assim foi, digamos. Hum. Entre livros, entre vídeos do YouTube, entre outras páginas que existem sobre finanças na internet, eu fui começando a recolher informação. E deste os Embora primeiros passos. sim, embora tenha noção que perdi muito tempo, porque às vezes, pronto, ligar os pontos para quem não sabe nada é um bocadinho complicado. Uhum, Tanto que só o ano passado é que eu acabei por, entrar numa subscrição, que uhum. também não tem esse acompanhamento, mas como eu também já tinha mais Conhecimento. conhecimento, Uhum, acabou por, preencher, digamos assim, os requisitos que eu procurava. E olha, isto, digamos, em 2020, o ano passado 2024, e só ano passado é que eu consegui, digamos, perder o medo e fazer o primeiro investimento, portanto, começaste a fazer investimentos em 2024. Ok. E então, investiste em e quê no início?
até FSP 500. Ai foi? Começaste por aí. Pelo mais simples, pronto, mas já estás num perfil diferente dos certificados de aforro, não é? Exatamente. Pronto, já estás Uhum. num perfil mais avançado e num estilo mais passivo de investimento. Porque também percebi que para ações, hã, das 2 uma, ou eu, digamos, copiava alguém, ou Uhum, eu tinha que estudar muito, porque acho que não é coisa que dê para nós começarmos a fazer, só porque sim. uhum. E eu como Então também não fizeste gosto. claro, fizeste o melhor, estás a acreditar na continuidade do crescimento da economia americana e das empresas americanas que vendem a nível mundial. É, no fundo é Pronto, isso, sim. Em perfeito. modelo acumulativo, sim, é isso. Uhum, É por exatamente. aí. Ou seja, toda a gente, pelo menos isso devia fazer, Sim, percebes? sim, e cedo. E cedo, exatamente. Não, mas o cedo ou tarde, sim, quanto mais cedo melhor, é verdade. Pá, mas nunca é tarde para começar, porque às vezes pode ser mesmo um registro limitante das pessoas. Epá, eu vou começar agora aos 50 anos. Vais, exatamente. Então, se a esperança média de vida está a aumentar, se nós temos, em termos de tratamentos médicos, de cirurgia e agora com a inteligência artificial na detecção precoce de uma série de doenças, pá, nós temos uma probabilidade grande de chegar aos 80, 90, 100 anos com boa saúde. E portanto, tenho 50, então ainda tenho mais 50 pela frente, pelo menos. Eu tenho mais, que eu vou até aos 127. Mas, mas não fico com aquele registro de devia ter começado aos 20 e poucos. Era fixe, eu fico muito satisfeito quando vejo pessoas de 20 e poucos anos a começar a pôr algum dinheiro de lado, a investir seja num ETF que segue, por exemplo, o índice SP 500, das 500 maiores americanas, seja em empresas individuais. Olho e digo assim: "Epá, quem me dera ter começado naquela altura". Só que eu olhando para trás digo assim: "Naquela altura eu também não tinha muito dinheiro, naquela altura eu lembro-me, eu tudo o que ganhava nos meus 20 e poucos anos, eu investia em formações e em namoradas. Portanto, portanto, eu também não. Opá, pronto, podia ter desviado algum desse dinheiro para fazer investimentos, sim, mas precisava de aprender nessa altura. Nessa altura não era tão normal haver, não havia podcasts, não havia os vídeos que nós temos atualmente no YouTube. Portanto, hum, para quem começa agora com 20 e poucos anos, parabéns. Quem nos dera a todos ter começado aí. Para quem está como nós, numa idade mais avançada, nunca é tarde, Não, eu também não isso é? aceitei perfeitamente, o que está feito e só podemos mudar daqui para a frente, portanto bora lá continuar. Não vale a pena ficarmos presos ao passado, porque nada vai ser diferente só porque estamos a pensar nisso. Uhum. Então, falaste em registros mentais limitantes, hum, inclusivamente em relação ao dinheiro? Ainda tens registros limitantes? Se calhar um bocadinho relacionado com o que é que eu poderia fazer Uhum, para, pelo menos numa fase inicial, complementar, o trabalho que eu tenho, não só como uma renda extra, mas que me pudesse depois levar a fazer a chamada transição. uhum. O que é que tu, para além do trabalho, o que é que gostas de fazer? Essa foi sempre Nada. a minha, a minha dificuldade maior, porque assim, eu tenho gostos como toda a gente tem, mas nada que eu olhe e que consiga pensar em rentabilizar, digamos assim. Não, pois, mas isso o problema é às vezes as pessoas estarem a tentar forçar há coisas que são passatempos, são hobbies e, portanto, se calhar nunca serão monetizáveis, não é? São uma coisa que nos dá a paz, que nos dá a tranquilidade, que nos ajuda a desligar do dia a dia de trabalho. Agora, eu acho que às vezes o problema é estarmos a olhar e dizer assim: o que é que eu gosto? Gosto de cozinhar. É pá, pois, mas está bem, mas não vou cozinhar, não vou criar um restaurante, não é? Gostas de cozinhar, por exemplo? Gosto.
Pronto. Fazes coisas que tipo umas tortas ou uns bolos que as pessoas digam: "Ih, oh Ana, tu fazes coisas incríveis fazes? Eu não sou muito de doçaria, mas És na mais de quê? cozinhar, cozinha normal e faço às vezes o meu marido costuma dizer que eu tenho o dom de não sei o que é que vou fazer, não tirei nada, não tenho assim nada preparado ou planeado. Uhum. E pego em meia dúzia de ingredientes e faz qualquer coisa e ele diz que está sempre bom. Mas também ele diz que eu conquistei pelo estômago, portanto, ele se calhar Ora, viste? não é Viste? a pessoa certa. E, tens dificuldade em expor-te? Nunca fui muito extrovertida, mas acho que se tivesse muita dificuldade em expor não estava aqui. Uhum. Não, porque estou a pensar, eu penso sempre baseado naquilo que eu faço, que é, eu agora já não tenho dificuldade em expor-me, não é, porque já me expus tanta vez, mas o que é que eu faço? Sempre que estou a experimentar uma coisa nova, eu falo sobre isso. E é o partilhar sobre isso que me ajuda a ir fazendo e a ir encontrando, ok, espera, mas isto não ficou bem desta vez, vou partilhar, ou depois até recebo um comentário de alguém que me diz, olha, mas isso era interessante, era se não sei quê. O meu primeiro livro nasceu assim, nasceu de uma brincadeira que eu fiz com uma palestra, que era para ser na área da consultoria ambiental, que essa palestra ficou apenas uma aula, hum, porque a professora na altura foi aqui no Instituto Politécnico de Viseu, convidou-me para dar uma aula lá aos futuros engenheiros do ambiente, como eu tenho uma empresa de consultoria ambiental, vá lá falar de morcegos e aves e detectores de ultrassons para detectar morcegos. Eu, "Ei, professora, que ganda seca, eu vou lá falar disso aos alunos." Eu ia lá a dar-lhe umas dicas para que quando eles forem para o mercado de trabalho que vão ter dificuldade em conseguir emprego. E ela: "Então faça isso, dê a aula e faça uma palestra sobre dicas para encontrar emprego." E foi assim que nasceu esta brincadeira que deu origem ao livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Foi por isso é que eu te estou a perguntar se tens dificuldade em expor-te, porque às vezes nós só precisamos de, sei lá, fazer uma brincadeira com um vídeo, fazer uma conversa de café, fazer uma palestra ou estás a ver? E aqui quando Já sim, já aqui quando ela me disse de falar sobre emprego, eu na altura fiquei bem, se eu estivesse agora à procura de emprego, estruturava isto em passo a passo. E foi daí que depois surgiu o nome Como Conseguir Emprego em 30 Dias, que é um passo a passo, dia um, dia 2, dia. Isto em vez de se chamar capítulo um, capítulo 2, capítulo 3, chama-se dia um, dia 2, dia 3 e tem em cada um dos 30 dias o que é que tu tens que fazer. Só no dia 20 é que envias o currículo, porque antes de enviares o currículo tens que ter as redes sociais direitinhas, tens de ter uma assinatura de e-mail, tens de ter, não é? Que é para quando eles receberem o currículo e forem avaliar, ok, vamos pesquisá-lo nas redes sociais e vão encontrar coisas que chamam a atenção. E não os copos e a cena no último festival de verão em que a tenda voou. Estás a perceber? Hum, e muitas das coisas que se transformaram em negócios na minha vida vieram assim, de brincadeiras que eu experimentei fazer aqui. Este foi aqui, localmente. Hum, sei lá, a subscrição Investir na Bolsa veio também de uma partilha que eu fiz. Ou seja, eu comecei a fazer investimentos na altura foi que 2018. E na altura via muitos vídeos no YouTube e não sei o quê, e caí naquela esparrela dos artistas dos youtubers, as 3 empresas a comprar este mês, não sei o quê. Pronto, fiz muita asneira. Mas foi no âmbito de uma partilha que eu fiz, até naqueles e-mails semanais que eu mando à segunda-feira. No âmbito de uma partilha semanal, eu partilhei uma coisa qualquer que estava a fazer, lá um trading numa empresa que vendia produtos à base de cannabis. E foi o Frederico Santarém, sabes quem é o Frederico Santarém? das Pronto, ações, sim.
sim. Saiu um episódio no podcast, atenção, já ouviste o episódio que saiu hoje? Não. Ainda não. Hoje, atenção, na data em que estamos a gravar este episódio, o episódio que saiu hoje foi com quem? Com o Frederico Santarém. Portanto, tens que ir lá ouvir o episódio que tá espetacular. Então foi ele que me escreveu, a dizer: "E ó Pedro, pá, eu sigo-te a trabalhar não sei quanto tempo, mas tinha que te escrever, tu não sabes o que estás a fazer, tu vais perder muito dinheiro, vais perder o dinheiro todo". E eu na altura: "Epá!" E ele a explicar-me, não sei o quê, os grandes investidores, o Warren Buffett, e tã-tã. E foi numa conversa que eu tive com ele, num podcast que eu tinha antes, que era o Conversas Despreocupadas, antes do podcast da Averrara. Foi num podcast que eu fiz com ele que que nasceu aquele bichinho de aprender mais sobre os investimentos em empresas cotadas na bolsa e depois ir partilhando. E foi em setembro de 2020 que eu lancei a subscrição. Mas, eu nunca tinha pensado em lançar uma subscrição sobre investimentos em empresas cotadas na bolsa, mas foi por eu partilhar aquele vídeo em que estava a fazer asneiras, que alguém me disse: "Olha, tu não sabes o que estás a fazer", estás a ver? Foi inclusivamente o site de investimentos lucrativos, o projeto do Frederico, nasceu dessa conversa. E ele já disse isto numa última conversa que nós gravámos no podcast, que foi assim: o meu projeto nasceu por causa dele e o projeto dele nasceu por causa de mim. Estás a ver? E por causa de mim, de mim e do Francisco Teixeira, que gravava na altura o podcast Conversas Despreocupadas comigo. Portanto, Nós aqui o ano passado, eu digo nós porque eu e o meu marido acabámos por falar nesse assunto e são uma equipa. exatamente, nessa possibilidade em casal, digamos assim, porque Uhum. no fundo nós, fizemos, todo o nosso construímos todo o nosso caminho sempre muito a 2, e como já são uns bons anos, acabamos por, ouvir muito o que o outro diz e ter em conta sempre as sugestões O que é ou que ele acha desse teu sentimento de acho que já dei o que tinha a dar no meu trabalho atual? ele acha que se o dinheiro não fosse o problema, já deveria ter saído lá há 4 anos. E já fizeram contas? Porque às vezes nós achamos que precisamos de mais do que aquilo que efetivamente precisamos, em termos de dinheiro. Sim, já fizemos contas, mas não é viável de todo, porque Não é nó viável assim um corte radical. não, não, Uhum. não é. Como eu digo, somos 3 e portanto só um a ganhar não é viável de O todo. que é que ele faz, o teu marido? Ele é supervisor de logística Uhum, numa empresa. ok. E como é que ele está em termos de emprego? Sente-se Ele adora realizado? ele adora o que faz, embora também, tenha passado nos últimos anos por várias chefias Uhum. no setor, e isto acaba por, não ser sempre muito fácil de lidar. Porque as coisas que são agora não são depois e o que era para ser já deixa de ser, e estas adaptações constantes, desgastam bastante, principalmente A ti custam-te muito, não é? também, mas custa-lhe mais a ele, porque ele Hum. faz isto por turnos, que mudam de semana a semana, Ah, e ele pois, também pois. já entrou nos 50 e isto começa a É pesado. pesar bastante. É, mas em termos do que faz, se lhe derem liberdade e orientações, que as coisas façam sentido no prol de ser bom para todos, ele move-se como ninguém. Ele dá-lhe aquele bichinho, aquela pica, como eu costumo dizer, e ele sente-se realizado. Então, Portanto, espera aí, vamos lá ver uma coisa. Se eu te dissesse assim: vais-te lançar naquilo que tu quiseres e tens sucesso garantido, não vais falhar. Qual era o projeto que tu abraçavas neste momento?
se calhar daria continuidade àquilo que eu falei com ele, porque nós pensámos nisso, era, digamos, uma certa partilha da nossa mudança, principalmente na parte, financeira, da estrutura. Só que depois, eh, as nossas limitações com a internet e com Hum, toda esta alteração que o mundo sofreu e vai sofrendo cada vez mais rápido, também nos paralisou um bocado. E até porque acho que depois da pandemia, é assim, quase toda a gente começou a falar sobre educação financeira, sobre uhum. finanças, sobre investimento, Começa a ficar muito saturado, não é? e saturado e depois acho que em vez de ajudar as pessoas acaba por complicar, porque ouve-se falar do mesmo assunto, para quem sabe muito pouco, parecem informações opostas. Uhum, Se uma pessoa que já percebe alguma coisinha estiver atenta, às vezes diz assim: como é que estamos a falar da mesma coisa e um diz uma coisa e o outro diz outra?" E isto acho que acaba por ser às vezes mais desinformação que informação. Atenção que há muito boas páginas na internet e eu estou aqui a falar e ainda acabei de dizer que claro, sou como aluna, tudo. não é, mas Uhum, acho que está a tomar uma proporção já assim um bocadinho exagerada uhum. e se calhar algumas páginas ajudam menos do que seria suposto, não é? Porque se fala tanto na pouca literacia financeira, que é preciso a pessoa depois ter a capacidade e algum conhecimento para fazer o filtro. É o que eu sinto neste momento. Queres dizer nomes? Não, estou a brincar contigo. Não, ok. Estou a brincar contigo. Então espera, mas pronto, essa, portanto, eu disse-te: "O teu projeto não vai falhar, tu podes-te lançar de cabeça, não sei o quê, não sei o quê". E tu disseste: "Talvez entrasse nesse", mas arranjaste logo aqui limitações. Arranjaste Eu logo disse, desculpas para não a minha entrada em ação às vezes é mesmo muito desafiante. Eu tenho ali ainda algo para trabalhar bastante. eu acho que tu deverias fazer coisas só pelo prazer, pela paixão de as fazer, mas mostrá-las ao mundo. Eu sou muito fã de mostrar as coisas ao mundo, porque só mostrando é que vão acontecendo coisas boas e más e as coisas más dizem: "Ok, isto é uma ideia parva, vou já matar esta ideia que isto não interessa". Ou ao contrário, o Frederico: "Olha, essa ideia é muito má mesmo, mas se tu seguires outros caminhos, se calhar tens aí uma ideia interessante". Hum, eu acho que tu devias começar a experimentar coisas só pela alegria de fazer e diz, Eu quando falei contigo nessa sessão passada, o que é que eu te eh, disse? falaste-me até em criar um blog. Pois foi, pois foi. Já que tu escrevias, e então? Exatamente. E eu comecei a pensar bem assim, eu até aqui quando como eu estudei, não é, e estou a estudar lá os assuntos das finanças, Estás a estudar com quem? Diz lá. o Gonçalo Ribeirinho, Gonçalo Ribeirinho, do Clube Finanças, não é? sim. Sim. E então? E é assim, o blog supostamente tem que ser passada informação mais exata, digamos assim, ou seja, não é uma informação para diversão, não é? Portanto, uma informação mais num texto objetivo, penso eu. Eh, sim e não. Sim, por um lado, mas não por outro lado. Já estou a arranjar a desculpa para não começar. Não, porque eu tenho mais facilidade em escrever assim do que de uma forma, ou seja, eu não tenho uma escrita Uhum. criativa, aquela escrita de relacionamento que se fala hoje em dia muito no marketing. E eu sou muito objetiva, ou é assim ou é assim. Está bem, está bem, está bem. Sim, então aí concordo, aí concordo. Eu acho que era o que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que tu devias fazer coisas sem a pressão dessas coisas terem que ser monetizadas. Ah, sim.
E sim, está bem. E aí o que tu estás a dizer é: eu não quero ter que escrever de uma forma que eu não escrevo para me ajudar a converter, porque eu não quero neste momento converter em nada. Eu queria só, em vez de escrever num caderno, escrevo no LinkedIn ou num blog ou num seja lá o que for. Sim. Mais por aí, se calhar é mais fácil para mim assim, E ainda não começaste porque? porque acho sempre que preciso de tem que fazer sentido para quem lê, Aham. independentemente de ninguém ler e portanto deveria ter uma linha condutora do estilo começa por aqui, depois é por ali, depois faz Olha, aqui. a boa notícia é aquilo que tu disseste. Na fase inicial ninguém vai ler. Portanto, essa é a boa notícia e, portanto, escusas de ter tantos filtros numa fase inicial. Quando alguém começar a ler, aí se calhar vale a pena tu dar-te ao trabalho de fazer uma coisa mais refinada, uma revisão mais atenta, não sei o quê. Nesta fase, como ninguém vai ler, porque ninguém te conhece, não ponhas esses filtros, porque são dificuldades iniciais que tu não precisas. Sim, já tenho outra. Sim, exatamente. Portanto, ninguém vai ler isto e não, manda cá para fora. Mas eram o quê? Reflexões sobre, por exemplo, aprendes qualquer coisa na turma, na jornada financeira do Clube Finanças e gostavas de partilhar isso, sei lá, dá-me um exemplo. Olha, por exemplo, eu falei há bocado que comecei ano passado a investir no SP500, Uhum, mas eu ano passado também fiz outra coisa em dezembro, não foi há muito, não é, que foi, hum, embora não sei na altura fiz aquilo, achei que fiz uma grande coisa, que foi fazer, um reforço, no meu PPR. uhum, Só que fiz esse reforço numa entidade gestora diferente, porque quis fazer, um PPR sem capital garantido, portanto, num fundo PPR. Ou seja, estive a estudar, a perceber as taxas de um, o que é que investia, para fazer para entrar em ação com alguma consciência e, portanto, eu na altura andava ali toda contente, eu aqui só falava: "É, ao fim destes anos todos consegui fazer um investimento num fundo PPR". Para mim aquilo exatamente. foi uma vitória, eu Orgulhosa. estava parecia uma criança, toda orgulhosa de um grande feito. E querias partilhar isso. E apetecia, mas é assim, eu vou escrever isto aonde? Vou ao Facebook ou vou ao Instagram e vou dizer: "Ai, pessoal, hoje fiz uma grande coisa, isto é ridículo". Por isso Não, eu não é nunca falei ridículo nada. Olha, disso. tens usado o chat GPT, por exemplo. Às vezes uso, mas não como não posto diariamente, não é, Então, não continua a falar. Já vamos usar o chat GPT para fazer aqui uma coisa. e portanto eu disse assim: "Ah, eu podia fazer isto, mas depois é o meu filtro, o meu lado analítico e certinho diz assim: "Oh, que disparate, isso é alguma coisa Mas quem é que artificial". vai querer saber disso? Pronto, mas o meu outro eu é o primeiro a chicotear-me. E então, pronto, não vou dizer nada, ninguém precisa de saber que eu fiz isto. Não vai interessar a ninguém, não, e pronto. Oh, Ana, um amigo meu, quando eu disse que estava a escrever o livro A Ave Rara, que depois afinal escrevi tanto que deu para dois, o Ave Rara 1 e o Ave Rara 2, eu disse-lhe que era autobiográfico e ele disse: autobiográfico, mas pensas que és o quê? O Warren Buffett? Alguém vai querer saber da tua vida para alguma coisa? Ou seja, ele disse logo aquilo que tu estás a fazer a ti própria. Mas isto é mau quando vem externamente, né? Alguém a mandar-te abaixo, não sei o quê. Mas quando vem de ti própria, mas quem é que vai querer saber disso para alguma coisa? Olha, então vamos aqui ao chat GPT. Vamos dizer assim: estou a falar com a Ana e ela gostaria de partilhar uns textos simples sobre as suas primeiras aventuras no mundo dos investimentos. Dos investimentos. Pronto, né? Agora, vou-te contar uma história e gostaria que a embelezasses. Pronto. Então, vamos lá contar a tua história. Eu até vou pôr assim entre aspas. No ano de 2024, vou-te contar uma história
que a Ana me contou e gostaria, no ano 2024, para além do investimento num ETF que segue o índice SP500, falta aqui o acento, mas ele detecta mesmo sem acentos. Ah, decidi, como é que tu disseste? Decidi que pretendia fazer um reforço, não é? Sim, no PPR. Pretendia fazer um reforço num PPR, num PPR Sem capital garantido. sem capital garantido. Durante semanas senti-me uma iluminada. Mas durante uma semana senti-me uma iluminada e parecia uma criancinha aqui em casa a gabar-me de ter conseguido investir em algo para além de um PPR normal, era isso? É, seguro, sim, seguro PPR. De um PPR seguro. Ora, fecha aspas. A Ana acha que ninguém gostaria de conhecer esta pequena vitória. Apresenta-me um texto cativante, como se fosse a Ana a escrevê-lo na primeira pessoa. O texto deverá inspirar outras pessoas a abraçar a aprendizagem contínua, os investimentos, blá blá blá, etc. Vamos lá ver o que é que ele diz para aqui. Vai ser bonito. Vamos aqui fazer um zoom. Então aqui está o texto. Pequenas vitórias, grandes passos. No ano 2024, isto está escrito como se fosses tu, hein? No ano 2024 tomei uma decisão que para muitos pode parecer pequena, mas para mim foi um verdadeiro marco na minha jornada financeira. Para além do meu investimento num ETF que segue o índice SP500, decidi dar um passo mais ousado e reforçar um PPR sem capital garantido. Tu depois podes adaptar à tua forma de escrever. Pode parecer um detalhe insignificante para quem já navega com confiança no mundo dos investimentos, mas, para mim, foi um momento de autodescoberta e superação. Durante semanas senti-me uma iluminada. Caminhava pela casa com um brilho nos olhos, como uma criança que acabou de aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Estava eufórica por ter saído da minha zona de conforto e, pela primeira vez, ter feito um investimento que implicava assumir algum risco, ainda que calculado. O mais engraçado é que no meio deste entusiasmo surgia aquela vozinha na minha cabeça a perguntar: mas quem é que se vai interessar por esta tua grande conquista? Olha, estás a ver? Até o chat GPT diz isto. Afinal, não tinha comprado uma ação de uma empresa revolucionária, nem tinha descoberto um investimento secreto que me tornaria milionária. Apenas dei um pequeno passo. Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que este era exatamente o tipo de história que eu gostaria de ter lido antes de começar. Oh Ana, não me lixes. Isto está fixe. Está muito fixe. Espera aí, ainda não acabou. Porque a verdade é esta. No início, cada pequeno passo parece uma enorme montanha, e se eu conseguir inspirar pelo menos uma pessoa a dar o seu primeiro passo, seja a investir, a aprender sobre finanças ou simplesmente a acreditar que é possível, então esta partilha já valeu a pena. O caminho da aprendizagem contínua nunca acaba. Hoje foi um reforço num PPR sem capital garantido. Amanhã talvez seja algo mais desafiante. O importante é continuar a avançar, com curiosidade, com confiança e, acima de tudo, com a certeza de que cada vitória nos aproxima dos nossos objetivos. E tu? Qual foi a última pequena vitória que te fez sentir um verdadeiro gênio dos investimentos? E depois aqui um smile brutal. Opa! Estás a ver?
Olha, aquilo que tu fazes de escrever no teu caderninho e não sei o quê, e o diabinho a dizer: "Pá, mas eu acho que ninguém vai querer saber disso para nada", assim, escreve no chat GPT e pede-lhe. A sério! E depois pega neste texto e reformula à tua maneira. Está castiço, está castiço. Está castiço, mas aí vem o mas. Nem é bem um mas, eu só estava aqui a pensar aonde, O que quê? plataforma, aonde publicar. Eu não olha, eu não me preocupava demasiado já a fazer um blog ou fazer não sei o quê, não sei o quê. Tens LinkedIn? Tenho, mas praticamente não uso. Tenho Mas vais Instagram, passar a usar. sim, pode ser. LinkedIn, Instagram, Facebook tens? Tenho. Pronto, copias o texto final, pegas neste texto, reformulas à tua maneira, porque pode ele ter aqui construções frásicas e palavras que se calhar tu não usas desta maneira, percebes? Faz à tua maneira, pegas no texto, LinkedIn, hum, Instagram, Facebook. Pá, arranjas uma imagem de destaque, por exemplo, aqui. Eu gosto muito desta plataforma, pexels.com, pexels.com, e tem imagens gratuitas, portanto, não vás ao Google sacar imagens, senão depois ainda podes ter problemas com direitos de autor. Tens aqui fotos, tens aqui vídeos, por exemplo, se quiseres pequenos vídeos para ilustrar alguma coisa, não sei o quê, tens aqui vídeos, mas procurar fotos e até lhe, olha, melhor, vamos pedir aqui ao chat GPT que tipo de imagem deverei utilizar como destaque para este texto que vou colocar nas redes sociais. Interrogação. Ele vai-me aqui descrever. Para destacar este texto, conquista da Ana. Mulher radiante e confiante. Uma imagem de mulher sorridente, com uma expressão de satisfação, empoderamento. Isto é brasileiro, vá. Talvez a segurar um tablet ou um telemóvel, representando a decisão de investir. Montanhas ou escadas, algo que simbolize superação. Cofrezinho moderno ou um gráfico de crescimento. Computador aberto com números financeiros. Luz ou faíscas de inspiração. Qual é que queres? Símbolo de livro. Qual queres? É só escolher. Mulher radiante e confiante, é isso? É. Então vamos aqui. Mulher radiante e confiante. Vamos ao Pexels, Ctrl V. Vamos lá ver o que é que aparece aqui de mulheres confiantes e radiantes e não sei o quê. Portanto, gostas de. Estas são todas muito jovenzinhas, não é? Não vamos pôr estas Não. jovens. Hum, hum. Mulher. Vamos pôr só mulher. Mulher adulta. Só nos põem quase adolescentes, pá. Não, temos que ser mais. Temos que ser mais concretos. Computador aberto com números, luz ou faíscas, inspiração. Vamos pôr inspiração. Inspiração. Ou podemos adotar a cena da criança, não é? Criança. Olha, tens aqui estas mais genéricas, a luz. Uhum. Isto é tudo, são tudo imagens gratuitas. É só descarregares. Ok. Pode ser esta, tipo, a mulher a olhar para as montanhas inspiradas. Mas estes tipos de textos, assim, mais longos, se calhar não se adequam tanto ao Instagram, pois não? Opa, o texto não é assim tão longo. Sabes o que é que eu gostaria que tu fizesses? Olha aqui, se vis o texto é assim. Portanto, se pusermos isto no Instagram, não é assim tão longo. O que eu gostaria que tu fizesses é, não ponhas crivo nenhum, não questiones nada. Põe nas redes sociais e vê. Porque é assim, às vezes, acontece-me isto às vezes num vídeo que eu, sei lá, ou estou a editar, ou o Alexandre que trabalha comigo editou, e eu olho e disse: "Epá, este vídeo está brutal. Não, está lindo, está, o pessoal vai adorar". E depois não acontece nada. Ninguém liga nada àquilo. E eu penso assim:
epá, este vídeo está brutal, meu, como é que ninguém ligou a isto? E depois às vezes um vídeo de uma coisa banal que eu estava a partilhar, uma ideia, que não achei que aquilo fosse nada relevante, aquilo de repente tem uma visibilidade brutal, percebes? Portanto, aquilo que eu e tu achamos, pá, não ponhas crivo. Atira, atira. Eu acho que é mais importante atirar cá para fora, igual nas 3 plataformas, que as pessoas dizem: "Ah, mas o LinkedIn é uma plataforma que se deve escrever de forma diferente do Instagram". Oh, não quero saber disso. É tudo igual. Tac, tac, tac. Vão ter que ser os dados ao longo do tempo a mostrar-me quem é que tem razão. Os dados ao longo do tempo, partilhando estes, imagina, tu partilhavas um ou 2 textos destes, daquelas tuas escritas para o teu caderno, passavas a escrever isso aqui no chat GPT e dizias para ele transformar isto num texto inspirador, para não sei quê, e fazias um ou dois destes por semana. Ao fim de 6 ou 9 meses, olhavas e dizias assim: epá, destes 9 meses, houve aqui estes dois que se destacaram. E destacaram-se onde? No LinkedIn. As outras plataformas, olha, nem grilos se ouvem. Estás a ver? É, E tu, se calhar, ao é fim de melhor, não sei quanto tempo é que tomas a decisão, em função já de semanas de execução. sim, é libertar um bocadinho este controle que eu tenho. É, é. É, só faço se, mas tenho que ver se já estou preocupada com a plataforma, com o resultado, Exato. Já será não que ias começar. Já não eu ias começar. porque isto, não faz sentido agora estar a publicar uma coisa que aconteceu em dezembro e se calhar amanhã vou-me lembrar de uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu até achei giro, mas já não vou pôr porque não está na o assunto não tem muito a ver, e este tipo de questões eu prendo-me muito a elas. Aliás, a minha narrativa Pois. é muito resultado destas pequenas coisas que para mim não têm lógica, portanto, se não tem lógica, eu não tenho que deixar sair. Mas olha, se pensarmos, aos 40 e poucos anos não tinha lógica nenhuma eu lançar 2 livros autobiográficos. Se eu tivesse dado razão, ou se eu tivesse dado ouvidos àquele meu amigo que me disse isso, ou se eu tivesse aqui um Pedrinho a dizer-me: "Pedro, ninguém vai querer saber da tua vida para nada. Como é que fizeste? Estás-te a passar, mas tu pensas que tens assim tanta importância para as pessoas?" Estás a ver? E nós somos o pior inimigo de nós próprios. Não julgues nada, atira cá para fora. E depois tem que te dar trabalho nulo, que é, já te está a dar trabalho a mais tu ires buscar as imagens. Ou seja, tu, se quiseres, faz só isto no Facebook e no Instagram, sem imagem, só texto. Não, no Facebook e no LinkedIn. LinkedIn. Eh, agora, eu acho que podias fazer, se te der algum trabalho extra, eu vou-te confessar, eu às vezes demoro mais tempo a escolher uma imagem do que a editar um vídeo. Estás a ver? Sim, acredito que sim, já tens prática nos vídeos e às vezes as imagens a gente prende-se Às ali vezes às estou aqui 50 minutos e eu assim, mas eu ainda estou e, e por acaso isso nunca me deixou, paralisado, nunca me deixou do género: "Epá, não, 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 eu para lançar um novo vídeo vou ter que ter aqui não sei quanto, vou fatiar isto, depois ainda preciso para aí mais uma hora para escolher uma imagem", nunca me paralisou. Ou seja, mas às vezes questiono-me: "Porquê que estás há uma hora a olhar para imagens? É assim tão importante?" Está bem, é importante, a imagem tem que cativar, tá. Hum, mas não deixes é que esta procura de imagens sim. te Não me posso congele. prender tanto nos detalhes, Uhum. é mais por aí, porque às vezes eu sinto em pequenas coisas que ainda tenho aí alguma dificuldade em libertar esses pequenos são pequenos detalhes, mas que lhes dou bastante importância, deixo-os acabar por tomar conta da situação, que é mesmo isso. Mas olha aqui, por exemplo, podes usar uma imagem destas, uma coisa assim genérica. Exato, que é mais "Ah, mas fácil. esta não pareço eu", mas não tens que parecer tu, isto é para ilustrar o texto, não é? Se calhar podias ter pensado: "Mas esta não pareço eu", não? Eu não tenho que aparecer. Sim, mas não pensarias tipo: "Ah, esta imagem até está fixe, vou não sei o quê", "Ah, não tem nada a ver comigo, eu não tenho um ar assim asiático".
Não? não, por aí não faz Não te não me prendia faz isso? impressão, Ok. digamos, não me prenderia a isso, não. Se calhar ia estar ali meia hora ou mais a pensar qual é que combina mais com alguma coisa ou qual é que faz Uhum. mais sentido neste texto, Sabes o que é mas se que eu vou calhar fazendo às vezes? Às vezes, por exemplo, estou à procura de uma imagem e digo assim: "Olha, esta imagem não serve para aquilo que eu estou à procura, mas pode ser fixe para outra coisa". Baixo e guardo-a ah, nas minhas transferências, porque assim eu sei: "Ok, esta imagem é fixe, não para este artigo, mas outro mais tarde posso usá-lo. Esta confusão aqui de revistas e marcador, olha, posso gostar disto para outra coisa". Às vezes vou fazendo isso e às vezes depois vou às transferências e vejo lá imagens que no âmbito de outras pesquisas não serviram para nada, mas que, olha, tinha uma imagem a uma altura de um livro, tipo isto, é isto, pronto, e estás a ver? rentabilizas o tempo, não é? Sim, Escusas de sim, fazer nova pesquisa, exato. porque eu já sei que vou estar 50 minutos a escolher uma imagem, então se já lá tiver alguma, estás a perceber? Olha, esta imagem, por exemplo, esta imagem aqui, esta imagem é gira. Não sei para quê, mas para uma coisa qualquer pode ser usado. Para contares uma história, por exemplo, na altura da pandemia. Yeah. Estás a ver? Uhum. É uma história, é uma imagem Sim, muito engraçada. enquadra-se. E até Eu iria. numa fase de leitura e tudo, de estudo, Uhum, faz sentido. exatamente. Eu iria guardar esta imagem, não para este artigo, mas para outra coisa no futuro. Pois, no futuro também vou contar aquelas histórias da pandemia e não sei o que, não sei o quê. Fixe, já tenho aqui uma imagem com máscara, Yeah. não Às é? vezes é realmente o propor-nos a fazer, em E vez de depois arranjar fazeres. desculpas para não fazer. Pois, portanto, desde que falaste comigo, desde outubro de 2024, o teu problema foi: "Que plataforma é que eu vou usar?" Foi? E a sequência, qual é a linha que fará sentido que tem assuntos diferentes? Isto não Não pode ser há lá sequência, não há sequência. Olha, este livro, Bolsa, Dúvidas Reais, Resposta sem rodeios, foram cartas aos leitores, e-mails que eu fui respondendo de dúvidas das pessoas, durante 4 anos e tal, que eu andei a responder às pessoas. Portanto, eu não andava, para já não estava a fazer aquilo com o propósito de um dia escrever um livro com aquilo. Portanto, estás a ver a tal despreocupação. Estou a fazer isto e vou monetizar, não sei. Não, nem estou, olha, estou só a responder a e-mails. E vou pegar nestes e-mails, vou pôr no meu site a pergunta e a resposta, ocultando os dados da pessoa, não é? Por questões de privacidade de informação. Quando eu decidi transformar 4 anos e tal de e-mails que eu respondi a pessoas num livro, eu decidi meter aquilo tudo num fecheiro Word e dava não sei quantas páginas, imprimi aquilo tudo e depois comecei a organizar, fui agrafando, ora, este tem 3 páginas, este tem 4 páginas, este tem 7 páginas, e fui dizendo assim: "Ok, numa sequência que faça sentido desde ainda não sei nada e vou aprendendo os conceitos todos e chegas ao fim do livro já estás em conceitos mais complexos, vou agora reorganizar todas estas coisas que eu andei a escrever às pessoas durante 4 anos, vou reorganizá-las numa estrutura lógica". Mas só fiz isso muito mais tarde. Estás a ver? Não me preocupei em vou pôr, vou responder às pessoas isto. Não, as pessoas perguntam-me o que lhes apetecer por e-mail, não é? Elas não vão perguntando numa sequência lógica, não é? Vão-me chegando pessoas que sabem pouco, estão agora a começar, há pessoas que já sabem muito, estão numa fase mais avançada. Portanto, eu acho que a partilha de informação não tem que ter uma sequência lógica. Um curso online, um livro, uma subscrição tem que ter uma sequência lógica, não é? Principalmente naquela coisa de começares do céu para a terra, começares de coisas mais vagas e vires por ali abaixo até ao pormenor, não é? Da análise dos relatórios financeiros, Hum, quando partilhas, sei lá, vamos aqui, por exemplo, à secção de vídeos no meu site. eu acho que isto também esta questão apareceu mais porque se fala muito, né, no nicho, na persona, e Uhum. então eu achei que as coisas tinham que fazer sentido, percebes? E Tem que pronto, fazer sentido quando estás a querer transformar aquilo num negócio. Só que nesta fase ainda não é isso.
exato. Nesta fase tu estás a lançar coisas ao mundo para ver como é que o mundo reage. E para ti, estás a fazer para ti, estás a fazer para, ok, deixa-me transformar os meus pensamentos, as minhas pequenas conquistas, em pequenas histórias que possam inspirar outras pessoas. Epá, pois é, a Ana fez isto, eu também tenho aqui uma coisa só nos certificados da Forra há não sei quanto tempo. Deixa-me procurar aqui o que é o tal PPR sem fundo garantido, que ela sem garantia. Que é isto? Sem capital garantido. E até te escreve. Ou manda-te um comentário na rede social. Estás a ver? E é assim que vão nascendo as coisas. Eu acho que tu já estavas a tentar, ainda não começaste, mas já estavas a pensar: que métodos de pagamento é que eu vou pôr nisto? Não há métodos de pagamento, calma, não é? Mas aqui eu acho que nem estava propriamente presa na questão financeira, era na questão de apresentar algo que tinha que ter um determinado nível de qualidade. Ou seja, o meu nível de exigência é Hum, alto com os outros, sim, mas está primeiramente tudo é muito bem, alto comigo, percebes? está tudo bem. Daí que eu acabo por. Aliás, eu sou tão exigente comigo que às vezes estas questões do dia a dia até realmente me paralisam por isso, porque, por exemplo, voltando aqui à questão do PPR, aquilo, pronto, eu continuo a dizer que foi lógico, porque assim, eu até já tinha feito um investimento num ETF, portanto, aquilo não faria sentido para a maioria das pessoas, mas para mim fez. Porquê? Porque eu já tenho um PPR há muitos anos, eu já mudei de seguradora porque não estava satisfeita, mas mudei novamente para uma seguradora, para um PPR seguro. Ou seja, para mim o ter perdido o medo e agir foi uma grande vitória. E foi tão grande ao ponto de o meu entusiasmo foi contagiante que no mesmo mês de dezembro o meu marido disse: "Opá, eu já não te posso ouvir falar nisso. Queres vir aqui ajudar-me a escolher um para mim também?" Isso está É. outra história. Mas foi, ou seja, eu consegui de tal maneira, passar a energia que eu estava a sentir que ele disse: "Ah pá, fogo, vá lá, como é que isso funciona? Conta lá, explica-me, traduz por miúdos", e Uhum. lá estivemos aqui os 2 a ver não sei o quê, não sei o quê, percebes? E depois para mim, eu preciso de reunir as condições todas para algo gigantesco, que não vai acontecer, mas pronto. Poderá acontecer mais tarde, mas não precisas, tu não vais começar gigantesco, não é? Vais começar com uma coisa simples. E isso que tu estás a dizer é uma história giríssima que podes dizer assim: o marido da Ana, em dezembro do ano passado, disse: já nem te posso ouvir, já nem te posso ouvir. Explica-me como posso escolher um PPR desses para mim, certo? Certo. Cria uma história empolgante sobre este pequeno episódio. Vamos lá ver o que é que ele diz. Pá, eu gosto muito de brincar com isto. Quando a persistência compensa, ou como converti o meu marido ao mundo dos investimentos. Muito bom. Se há algo que adoro é aprender coisas novas. E quando aprendo algo que me entusiasma, bem, não há como me calar. Olha que lindo. No final de 2000... Hã? Foi isto? Muito bom. Muito bom. No final de 2024, depois de meses a explorar o mundo dos investimentos e a dar os meus primeiros passos fora da minha zona de conforto, senti-me imparável entre reforçar o meu PPR sem capital garantido e investir num ETF que segue o SP500. O meu entusiasmo era contagiante. Quer dizer, contagiante para mim. Para o meu marido foi um bocado diferente. Opa, isto é lindo! Em dezembro, durante o Natal, pronto, depois podes mudar se foi no Natal ou entre conversas sobre presentes e planos para o ano novo, lá estava eu mais uma vez a falar sobre a minha mais recente conquista financeira. Para mim, cada pequena vitória era motivo de celebração, mas a certa altura ele virou-se para mim, revirou os olhos e, num tom de brincadeira misturado com exasperação, atirou: "Olha, já nem te posso ouvir. Explica-me como é que eu posso escolher um PPR desses para mim." Vitória! Está fixe, oh Ana. Não achas que tu conseguias pedir umas coisas ao chat GPT e depois ele mandar-te estes textos e tu fazeres uns textos à tua maneira?
não Sim, achas? sim, 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 sim. Foi É nesse possível. momento que percebi que afinal toda aquela tagarelice teve efeito. Ele podia não admitir, mas estava curioso. O bichinho dos investimentos já tinha mordido. Isto está magnífico. E mordeu mesmo, que agora também já tenho um ETF e tudo. E depois vais lá, e agora já tenho um ETF, escreve um episódio sobre isso. E depois, como ele tem aprendizagem, ele vai tendo, o ChatGPT vai guardando em memória aquilo que tu lhe foste pedindo. E então, quando daqui a 20 ou 30 textos, ele sabe a história toda anterior e ele vai buscar episódios onde o teu marido te disse no Natal, estás a ver? Sim, fica Opa, educado. exatamente. Opa, e depois isto termina. Então, se ainda te dizem isso não é para mim, não desistas. Continua a aprender, a partilhar e a inspirar. Um dia vais ouvir a frase mágica. Já nem te posso ouvir. Explica-me como posso investir. E é aí a verdadeira jornada começa. Muito bom mesmo. Ai, meu Portanto, Marcos, vou adorar isto. estás a adorar isto. Não, eu acho que tu vais te divertir. Eu acho que esta pode ser a tua próxima diversão. É transformares uma coisa simples, fazes aquele primeiro enquadramento que eu fiz ao ChatGPT, até disse que é a Ana, não sei o quê, e tu podes dizer, eu sou isto, aquilo, aquilo, comecei com isto, pronto, só para ele ter um enquadramento. E depois começa-lhe a pedir coisas. Epá, eu não tenho dúvidas que vai haver pessoas que vão gostar de ler isto nas redes sociais. Esquece a Porque é plataforma, eu não leve. sei. É leve, exatamente, é divertido. Pede-lhe para fazer uma coisa divertida, empolgante, estás a ver? Hum, e mais tarde não sabes, pá, mais tarde até pegas nisto e fazes adaptação para pequenas histórias, até lanças um pequeno livro, hum, até lanças depois se calhar crias o teu próprio site e aí lanças um blog e passas a ter estes textos dentro do blog do teu, não sabes, mas eu acho que nesta fase era fixe tu nem sequer te preocupares com isso, não estás com aquela pressão de, pois, mas depois isto é em WordPress ou é em não sei o quê, esquece isso! Hã? É, não, eu acho que tem mesmo que ser por aí, porque é um hobby, pronto, é uma coisa que faço e que me dá gozo Eu e acho é que te só. vais divertir imenso, vais-te divertir imenso com isto. Eu depois dou o feedback. O teu LinkedIn qual é que é? Deve ser Ana Marcos, eu nem sei, não me lembro de eu usar. Che Mas eu tenho uma página de Instagram com o meu marido, quer dizer, é ele que vai para lá pôr nos vídeos, mas não está Ana com muita frequência. Marques, Ana Marques deve haver muitas Anas Marques, não é? É, Deixa eu ver onde é que está o teu. Depois mandas-me o link eu mando. para eu pôr nas notas do episódio. Ah, também tenho que te mandar a foto, né. Pois, para fazer a capa. Olha, mas que essa estrutura, aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, em relação aqui à secção de vídeos do meu site, silvatraçantos.com/vlog, com V. Eu até ponho isto, imagina, quando entras nesta página estão estes vídeos, mas isto está aleatório, ou seja, imagina, se eu fizer aqui refresh, vão aparecer outros. Olha aqui, isto está aleatório. Se eu fizer refresh outra vez, ou seja, cada pessoa que entra aqui vê isto num formato diferente. Portanto, não interessa a ordem, interessa é vídeos, muitos vídeos sobre investimentos, a ordem não interessa. A ordem interessa numa subscrição, num curso online, num livro, aí interessa. Aqui não. Aqui é um bocadinho, é uma historiazinha, estás a ver? Exato, não te prendeste a esses pormenores. Exatamente, exatamente. Sim, faz todo sentido. É por isso que é aquilo que eu digo, às vezes é bom falar com com pessoas diferentes, porque sai-se um bocadinho fora da caixa, não é, do ambiente do dia a dia. Aquilo Sim, que eu e eu, dizia, eu, eu acho que este exercício com o chat GPT pode ser uma coisa gira para ti. né, vou ter aí uns momentos de De riso. nervosismo. Porque, porque
por exemplo, na sauna, já disse noutros episódios lá, as pessoas com quem eu tenho estado na sauna, nós criámos lá um grupo de pessoas que estão regularmente a conversar e já demos um nome àquilo, chamámos-lhe o Círculo do Ancião. E então já pediam, muito bom, uma coisa quase, sei lá, já pedi ao ChatGPT para escrever histórias, disse quem era quem, tipo, nós depois na brincadeira atribuímos cargos, um é o presidente, o outro é o vice-presidente, então eu disse ao ChatGPT, o Teodoro é o presidente, o Pedro é o vice-presidente, não sei o quê, e então dei-lhe assim um tema e disse para ele escrever um episódio. Opa, mas aquilo escreve assim nas catacumbas da cave não sei quê, reuniam-se os anciãos, uma coisa quase medieval, estás a ver? Mas lembro-me Mas de mas não estás diz. a publicar isso? Não estou a publicar isso, não, só mando para os membros do Círculo do Ancião. Ok. Porque é giro, porque é assim, opá, aquilo só tem piada para nós porque sabemos os nomes das pessoas e sabemos quem é quem. Então imagina, eu disse lá, houve tentativa do tesoureiro, que é o Francisco, de golpe de Estado. Queria mandar abaixo o presidente. Escreve-nos o episódio completo, uma coisa assim do género. Bem, então ele escreveu falas e não sei o quê, e a falsidade de Francisco quando disse não sei o quê, e depois pego naqueles textos e mando para eles todos. Opá, aquilo é uma diversão. Quando acontece qualquer coisa nova, dizemos, "Não, calma, isto que aconteceu hoje vai ser alvo de episódio." Então eu peço ao chat GPT, o Rui disse não sei o quê, escreve lá, pronto, e o gajo escreve por ali abaixo, mas é uma coisa quase de intriga, com uma cena medieval, opa, é lindo. Com mistério. Mistério, exatamente. E depois, como ele já tem as histórias anteriores, ele às vezes já vai buscar, pá, há lá uma pessoa que entrou uma vez na, pronto, não vou dizer nomes, que entrou lá uma altura na sauna e que mandou assim umas bocas e que nós não gostámos. E então nós chamámos-lhe um determinado nome. E então eu descrevi ao chat GPT que houve um intruso chamado tal, 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 e descrevi as características físicas do intruso e, e então disse-lhe que nós queríamos criar um sistema que nos permitisse detectar quando o intruso estava a aproximar-se da sala do círculo ancião. Tu não estás bem a ver. O ChatGPT criou uma história em que havia os sensores de movimento e quando detectavam sensores de movimento, ativavam uma cena de teletransporte e transportavam-nos a nós para outra sala. E ele, quando entrava na sala, dizia assim: então, mas onde é que está toda a gente? Já tínhamos sido teletransportados. Opa, toda a Vai dar gente um adorou. filme. Não, não, toda a gente adorou aquilo. Estás a ver? As pessoas que estão na sauna, eu partilhar esta história com eles. E depois, mais à frente, estávamos numa história qualquer, já tínhamos andado para aí 4 ou 5 episódios depois desse intruso, e ele foi buscar uma avaria no sistema, o ChatGPT foi buscar uma avaria no sistema de teletransporte, que era uma coisa que ele tinha dito há 4 episódios atrás, estás a ver? É a informação. Ficou e ele pegou. Pá, eu estou grande fã. Para Não, tudo. que ele veio transformar muito a vida do dia a dia, veio principalmente para quem realmente tem negócios online, ele é um estrondo mesmo, é fantástico. E para ti, que estás a começar um negócio online, que não sabes o que é que vai ser, mas nem queres saber nesta fase, vai-te Quero ajudar divertir a. com ele e ganhar Exato. com ele quando ele não está bem, entende? Não foi isto que eu te pedi. Olha, tens coisas interessantes. Eu de vez em quando dou-lhe na cabeça ao ChatGPT. E há bocado estava aqui a pedir-lhe o que é que foi? Era por causa deste microfone. Eu estava aqui a fazer um teste e eu assim, mas será que eu estou a fazer bem? Tenho que falar para aqui ou para aqui? É que depende dos microfones. Há uns que tens que falar para a frente. E eu sempre soube que este microfone tinha que falar para aqui. Estás a ver? Porque se falar por cima não se ouve tão bem. Não, é verdade. Pronto. E se falar aqui na parte de trás também não se ouve tão bem. Estás a ver? E então eu perguntei-lhe ao ChatGPT: tenho um Rode não sei quem. Olha aqui, eu pus: tenho um microfone Rode tal, tal, tal. Para que lado do microfone deverei falar para obter o melhor som? E ele diz: é um microfone. Falas para o lado da grelha, aqui, e não para a frente, não para o topo, onde diz Rode. E é deste lado. E depois eu pus assim: tu és fenomenal. Eu também o trato bem. E ele disse: obrigado. Não, mas o verdadeiro fenomenal aqui és tu. Olha ele a dizer.
que consegues criar conteúdos incríveis, podcasts envolventes e ainda ter tempo para dominar a análise fundamental e a produção de cursos. Anda a passar-te a mão no pelo. Já viste? Epá, isto é lindo! Ou seja, tudo aquilo que eu tenho andado a fazer com ele tem noção. E ele até diz aqui uma coisa. Olha aqui na sugestão do. Ele diz assim: deu-me as sugestões todas e usa um filtro para evitar os P's e os B's, não sei o quê. E depois diz assim: se estiveres a gravar episódios do podcast da Ave Rara, olha para isto, top! Uma boa prática é testar diferentes distâncias e posicionamentos para encontrar o som que melhor se adapta à tua voz. Ele estava a dizer: se estiveres a gravar episódios do podcast, isto é É um incrível. relacionamento para a vida. É. Adoro o ChatGPT. É o casamento 2. É. E acho que contigo vai acontecer a mesma coisa. É, eu já o explorei um bocadinho, é como disse, não o uso assim muito, mas pronto, às Mas não vezes tinhas explorado a este nível ainda, pois não? não, assim nesse âmbito não. Às vezes era mais numa ideia ou que é, por exemplo, o meu marido às vezes faz assim alguns videozitos Hum. e pede-me ajuda para a descrição ou algo assim do género, nunca muito assim a fundo, Espera, mas não há como espera começar. aí. Sabes como é que eu tenho feito ultimamente os títulos dos episódios do podcast à Rara? E a descrição do vídeo? Então, já que estás a falar nisso, vamos lá falar. O teu marido faz o quê? Vídeos no YouTube, pede-te ajuda para dar uma descrição, é isso? Quando ele posta alguma coisa lá no nosso Insta do casal, ele Uhum. faz alguns vídeos ou faz montagens de vídeos e depois ele diz: "Ó Ana", como ele não é muito bom de escritas: "Ó Ana, diz aí qualquer coisa para eu escrever". E eu começo a fazer às vezes um pequenino texto, mas Uhum. pronto, já que tenho o ChatGPT, disse: "Olha, deixa lá ver aqui o que é que Não, o meu melhor. marido". Vou-te dizer, olha aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, neste episódio com o Frederico Santarém. Clicamos aqui na descrição e tem aqui embaixo mostrar transcrição. Estás a ver aqui? Aham. Mostrar transcrição. E no YouTube aparece lá daqui as legendas automáticas. Estás a ver? Sim, sim. Então imagina, eu nem vou copiar o texto todo, mas vou. Normalmente eu copio o texto todo e digo assim: Ctrl C para copiar e vamos aqui. Vamos dizer-lhe assim: necessito de 7 títulos alternativos para esta conversa com o Frederico Santarém. 2 pontos, control. Eu aqui dou Shift Enter, porque se eu dou Enter, ele assume logo que eu estou a fazer. Estás a perceber? Dou Shift Enter. Ctrl V para colar a transcrição. Estás a ver? Se forem episódios tipo de 2 horas e meia, 3 horas, eu colo isto num fecheiro Word e depois vou aqui ao mais e faço carregar do computador e carrego-lhe o fecheiro Word. E digo, tenho a conversa em anexo no fecheiro Word. Mas aqui até 2 horas mais ou menos ele consegue receber o texto todo. Tem aqui erros e não sei o quê, porque isto é a tradução automática do... A tradução não, as legendas automáticas do YouTube. Deixe estar os erros todos. E depois ponho assim, apresenta-me igualmente uma descrição cativante para este episódio. Enter. E vem ele, portanto. Ora, 7 títulos alternativos. De Omaha ao sucesso. Porque ele falou do que foi fazer a visita da reunião anual da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, e ele foi a Omaha. A jornada de Frederico Santarém no mundo dos investimentos. Aprender com os mestres o que Omaha e Warren Buffett ensinaram a Frederico Santarém. Ou seja, isto é baseado no que foi discutido no episódio. Exato. Estás a ver? Pega na Tens aqui. informação toda Exatamente. e criou. E depois tu até dizes assim: não gosto de nenhum destes títulos, apresenta-me títulos adicionais. E ele apresenta. E depois gostas de 2, apresenta-me mais variantes para estes 2 títulos. Tu depois defines. E depois tem aqui, olha, descrição cativante. Neste episódio incrível do podcast da Ave Rara, recebo o Frederico Santarém para uma conversa cheia de temas fascinantes. Desde a sua experiência na última conferência da Berkshire Hathaway,
onde refletiu sobre o legado de Charlie Munger e Warren Buffett até aos desafios de delegar tarefas e escalar um negócio na área financeira. Isto foi o que nós discutimos no episódio. Falamos, aqui ele erra muitas vezes aqui, no passado tem que levar acento no A. Falámos sobre investimentos Yeah. e ele aqui não põe. Mas eu depois posso corrigir. Vou pôr assim. Sim, porque aí está no presente. Falámos é passado e por isso tem de ser escrito assim. Falamos é presente. Deixa lá ver o que é que ele diz. Tens toda a razão. Aqui está a versão corrigida. É bem a versão corrigida. Não, e é fixe porque ele assim aprende. Da próxima vez, quando estiver a falar no passado, já põe. Olha ali, já está aqui. Falámos sobre investimentos, a importância do. Eu podia pegar no texto dele e corrigia quando metesse no YouTube ou não sei o quê, mas assim o chat não aprendia. E assim eu estou a fazer isto com ele como se ele fosse um estagiário e eu estou a ensiná-lo. Percebes? É bem visto, é instruí-lo, é boa. Exatamente. Se queres aprender sobre análise de empresas, crescimento pessoal, estratégia, não sei o quê, não percas esta conversa inspiradora e cheia de insights valiosos. Eu não gosto da palavra insight. Não gosto da palavra insight. Usa dicas ou algo desse género. E ele vai sabendo, o Pedrinho, nunca mais vou usar a palavra insight. Estás a ver? Pronto. Sim, é uma forma de não teres em situações futuras, não teres de estar sempre preocupado a Exatamente. corrigir os textos, porque ele vai ficando cada vez mais próximo Isto é da tua linguagem. espetacular. É parte do machine learning, que é a aprendizagem das máquinas. É É incrível. muito Pronto, bom. estás a ver? Não percas Eu esta faço conversa certeza. inspiradora e cheia de dicas valiosas. Está aqui. Pronto, e agora ponho-lhe aqui um gosto. Eu quando não gosto, não gosto. E digo-lhe porque é que não gosto, estás a ver? E eu estou sempre a ensiná-lo. Eu tenho super treinado, eu tenho estado a experimentar o chat GPT. Normalmente, nestas últimas 2 semanas, tenho estado a fazer pedidos ao chat GPT e faço o mesmo à DeepSeek, que é a inteligência artificial chinesa. Chinesa. Epá, e a única vantagem que eu vejo na DeepSeek é ela fazer-me algumas descrições mais extensas nos textos. Às vezes o ChatGPT apresenta-me as coisas em tópicos e a DeepSeek apresenta-me uma justificação estruturada em texto corrido. E eu tenho gostado disso. Agora, é um bocado mais lenta, hum, tenho que lhe dar aqui algumas desculpas. Porquê? O ChatGPT eu tenho a versão paga e já está super treinada. Eu já o uso para aí há um ano, ele já sabe o que eu gosto, estás a perceber? Ele já sabe que eu Claro. tenho um podcast a aberrar, ele já sabe tudo e mais alguma coisa. A DeepSeek ainda sabe pouca coisa sobre mim, porque interagi pouco. Portanto, às vezes quando estamos a fazer comparação entre plataformas, também temos que ser um bocadinho justos. Eu, ao dizer isto, estou a dizer, mas a DeepSeek ainda não sabe muita coisa sobre mim. E portanto, Sim, não ainda está não treinada ainda, não é? sim, ainda não me cativa tanto como o ChatGPT. Mas só usas as 2 então, é isso? Sim, só uso estas 2. Sim. Nunca usaste o Gemini? Pá, já experimentei há bastante tempo, achei que o ChatGPT era mais interessante. Gostei mais do ChatGPT, não sei como é que está agora, entretanto já deve ter evoluído, que estas coisas também evoluíram muito. Porque é o que tu usas? Não, eu também comecei pelo ChatGPT, mas aqui há dias falaram-me no Gemini e eu experimentei e achei, pelo menos foram 2 situações pequeninas, portanto Hum, não tinha muito contexto nem muito treino, mas achei a escrita mais envolvente, digamos assim, um bocadinho do mais foi? é, ou foi a informação que eu lhe passei, porque eu depois não comparei com o ChatGPT, mas Pois, eu tenho aqui a conta, nunca mais cá pus nada. Eu posso é fazer isso, ainda bem que deixaste essa sugestão. Eu estou a fazer isto, o pedido que eu faço no chat GPT, pego nele, copio, colo para a DeepSeek e agora se calhar posso ter as 3 páginas e colo para o Gemini e vou começar depois a já ver, comparas. sim, e comparo, exatamente. Mas lá está,
com, Nunca vão estar tão treinadas as outras exato, máquinas é isso, como o era isso que eu ChatGPT. ia dizer. O ChatGPT sabe tudo sobre mim, É um não é? cusco. É um cusco. Não, e sabe estes pormenores todos, que é, atenção, não uso, eu não gosto que uses a palavra você, quando eu disse, ele às vezes: "Ah, porque você não sei o quê", não gosto da palavra você na escrita, acho que fica mal. E ele já sabe, ele já não usa a palavra você, e de vez em quando a DeepSeek lá vai o você, e eu: "Ai, pronto, tenho que a treinar". Tens, que é para depois teres os 2 no mesmo nível e já poderes ter realmente como Uhum, escolher de uma sim, forma, pronto, né, com o mesmo tipo de treino e de conhecimento de cada uma delas. Mas sim, pronto, isso sim. também são pormenores. Se o ChatGPT te satisfaz, também não é preciso ir à procura de mais, né. Sim, eu gosto de ir testando, até porque depois podem haver, funcionalidades diferentes. Aquilo que eu te disse em relação à DeepSeek que eu gostei, é para explicações em que tu necessitas de um texto mais detalhado, gostei mais do que ela me apresentou do que o ChatGPT, percebes? Apesar de a DeepSeek ainda me apresentar as coisas um bocadinho ali em português do Brasil. Eu tenho que lhe dizer: "Escreve-me em português de Portugal", hum, hum, mas lá está, pronto, o ChatGPT já sabe que é português de Portugal, Tens que lhe dar tempo. Há de sim, ter que chegar lá. sim. É como nós, né. Olha, Ana, gostei muito desta partilha contigo. Para quem dizia que não tinha nada, que a tua história não valia nada e não era não sei o quê, Foi o muito que é que bom, eu senti também gostei. a sério? E Não sentiste que fluiu foi uma para perda de tempo? não, de todo. Fluiu bastante, foi para mim foi ótimo, espero que também realmente tenhas gostado e que possa, olha, Gostei muito, gostei passar muito. algo de positivo a quem ouvir. É que não tenho dúvidas, eu disse-te no e-mail, se Uhum. por acaso a nossa conversa não valer de nada, não publicamos. Nunca me aconteceu. Ainda não houve uma única pessoa com quem eu falasse que disséssemos assim: "Epá, não, aquela conversa foi mesmo muito má e aquilo não serve para nada". Não, esta conversa foi riquíssima. Eu acho que muito daquilo que discutimos aqui é transversal à maior parte das pessoas, e se calhar vai levar muita gente a até: "Olha, é isto mesmo, vou experimentar com o chat GPT umas ideias que eu tenho aqui, vou esquecer a plataforma, vou esquecer os métodos de pagamento e vou". Vou Só fazer porque sim, porque nos dá prazer, porque nos faz exato. feliz. E É deixa ver o que é que acontece, pronto, não. sem expectativas, né, é nessa onda. Ok. Eu acho é que a pessoa tem mesmo que se perguntar: "Quando é que foi a última vez que eu me lancei numa coisa nova, inesperada, sem filtro nenhum?" Se calhar já foi há algum tempo. Então está na hora. Sim, os projetos fazem falta na nossa vida, porque senão a gente acaba por andar assim um bocadinho adormecida, não é? Uhum. Muito bom, muito bom. Olha, vou ficar curioso por ver, as coisas que vais começar a dizes tu: "Oh, já me estás a pressionar". Já tenho a cobrança, já tenho a cobrança. Não, pronto, é o que eu faço ao Ricardo Matias, agora já te vou cobrar de vez em quando. Então, Ana, esses perfis, onde é que estão? Queria ver o que tens andado a publicar. Pus-me a jeito e por isso não posso reclamar. Essa pode ser outra estratégia, que é comprometer-te publicamente. Agora disseste que ias Fico fazer, tens que também. fazer, não é? Manda-me uma fotografia para fazermos a capa do episódio. Quando quiseres, escreve-me. Se não for eu a escrever-te a perguntar, vamos gravar, não sei o quê, escreve-me tu a dizer: "Oh, Pedro, preciso fazer aqui mais umas trocas de ideias despreocupadas". Quando quiseres, gravamos, a sério. Ok, Está gostei bem? muito. Obrigada pela oportunidade. Fica bem. Obrigado, Ana.